Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora do blog de leitura de As Terras Devastadas. Gente, As Terras Devastadas é o terceiro livro aí, né, da Torre Negra, do Stephen King. E se você não sabe, aqui no Livro em Livros, nós estamos fazendo um projetinho de leitura que vai durar o ano inteiro, que é o Caminho para a Torre Negra, em que nós leremos todos os livros da saga ao longo de 2026. E já tem aqui no canal um vlog de leitura do segundo livro, que foi aí a escolha dos três, e lá eu também falei um pouquinho sobre o primeiro, sobre a minha releitura de O Pistoleiro. E agora vocês vão acompanhar aí, então, meu mês de abril, lendo, então, As Terras Devastadas e todas as impressões que eu fui tendo durante a leitura. Vou pedir que você se inscreva aqui no canal, que você curta o vídeo, que você comente, que você compartilhe, porque isso me ajuda bastante, tá bom? Então agora roda o vlog. Gente, eu morri de rir agora, porque o Roland e o Eren encontraram ali umas criaturas, né, robóticas, e aí a Susana tá tipo, ai, nossa, é muito triste, né, eu me sinto mal por eles. E aí o Roland, não, eles são umas criaturas de muita tristeza, e é por isso que o Eren vai livrá-los do sofrimento. E aí o Eren, não vou não. Foi uma coisa muito Agnaldo Timóteo, e eu não consegui. Cara, tem uns momentos assim que é muito boa a interação entre esse catete. Sério, sério, foi impagável esse momento. Gente, eu terminei a primeira parte, a primeira meta, primeiro capítulo, tá tudo junto. E assim, tenho considerações. As pessoas sempre falam que, porque este livro faz com que você não consiga parar de ler e você queira ler os outros e tal. Tipo, o primeiro e o segundo, você vai ali, aquela coisa, né? Tipo, primeira temporada de uma série, segunda. Não, você tem que passar por ela pra chegar na terceira, que é maravilhosa. E eu entendo, porque esse livro, em um capítulo, já me deixou maluca. Porque a gente tem toda a história ali, que de repente entra na narrativa dos guardiões, que são esses animais robóticos, de alguma forma, que estão guardando ali portais que fazem com que você chegue até a Torre Negra. E o próprio Roland fala que, na verdade, era meio que uma história de Ninar, que não se falava mais sobre isso, que o tempo passou, o mundo seguiu em frente e tal, e que não existiam mais esses guardiões, que eles achavam que era só uma história da carochinha. Gente, eles existem, não estou dando spoilers, porque isso é bem no comecinho do livro, só que eu comecei a ter uma teoria. Por quê? Porque o King, ele se inspira muito em H.P. Lovecraft. Eu sou uma pessoa que ama horror cósmico, tanto que tenho agosto cósmico aqui no Livro em Livros. De repente, é dito que quem criou esses guardiões foram os The Great Old Ones. E aí, você pode interpretar como, os grandes antigos, os grandes anciãos, sei lá. Mas, uma outra definição dessa expressão é criaturas Lovecraftianas, os grandes antigos, como o próprio Cthulhu. Eu tô sem saber. Porque, ao mesmo tempo, esses guardiões, pelo menos até agora, eles são uma mistura de animal com robô. E aí eu não sei exatamente, mas sei lá, também tá se falando muito, utilizando aqui e ali o termo de tipo cósmico, sabe? Eu comecei a ficar com isso na cabeça. Uma outra questão que eu tenho é que vira e mexe o Roland fala sobre outros personagens ali, né, da história dele. Por exemplo, ele conta que, porque o cozinheiro contava pra ele a história dos guardiões. A gente sabe que existem versões da mesma pessoa em universos diferentes. O que me fez pensar, e se esse cozinheiro, de alguma forma, seja, não sei, o Jake Halloran, de O Iluminado? Isso também me lembra coisas que são explicadas lá em A Casa Negra, que me fizeram ficar pensando sobre. De, tipo, tentar ver
algumas semelhanças entre personagens aqui e personagens em outras histórias do King. Enfim, uma outra coisa, eu tô gostando muito dos outros personagens aqui, além do Roland, que a gente acabou conhecendo em A Escolha dos Três, que no caso é a Susana e o Eri. O Eri também tá muito interessante aqui. Ele começa a ter uns sonhos bem importantes para a trajetória deles, desse catete. E eu achei muito interessante pensar sobre por que que eles são tão importantes para chegar até a Torre Negra. Por que que o Roland precisava encontrar eles lá no segundo livro? Porque, muito provavelmente, eles têm alguma coisa que vão ajudar nessa busca. E no caso, pelo menos até agora, nessa primeira parte de As Terras Devastadas, eu senti muito que o Eri tem essa coisa do sonho, sabe? Essa sensibilidade que vem pra ele durante os sonhos. Tem aqui questões de uma chave que eles precisam, do campo de rosas que apareceu já, dos olhos rubros. Eu tô muito focada nesse livro. É muito louco porque o primeiro livro achei meio que uma loucura. O segundo, achei arrastado, exceto a parte final ali. E esse, até agora, eu não tô conseguindo parar de ler. Eu tô fissurada nessa história dos guardiões, sabe? Dessa busca deles pra tentar, através dos guardiões, chegar até a Torre Negra. Aqui, eu senti que tá tendo lore, sabe? Eu senti que o primeiro livro, você é jogado ali na narrativa, no pistoleiro, sem saber o que tá acontecendo. No segundo livro, é muito mais introdução de outros personagens. E nesse terceiro, a gente tá tendo lore. E isso tá sendo magnífico. Ai, gente, além de tudo, tem uma questão aqui de um paradoxo que eu tô meio maluca, que envolve o Jake Chambers, que a gente conhece lá no primeiro livro, no Pistoleiro. E aí agora, é que eu não quero dar spoilers, mas tem todo um paradoxo envolvendo ali a vida e a morte dele, uma coisa assim. Ai, inclusive me lembrou minhas aulas de semiótica na faculdade. E eu tô amando. Que reviravolta ter um livro assim, da Torre Negra, que já me conquistou desde o começo. Vou continuar lendo e volto pra ir atualizando vocês, mas até agora, sensacional. He was more alert than this back on the beach when he was half dead from the lobster thing's bite, Eddie thought grimly. Roland at last turned his head and glanced at him. His eyes were bright with pain and weariness, but Eddie recognized these things as no more than a surface glitter. Beneath it, he sensed a growing confusion that would almost surely become madness if it continued to develop unchecked. Pity tugged at Eddie's heart. Can't sleep? Roland asked. His voice was slow, almost drugged. Listen, I think I'm getting ready to die. Roland looked at Eddie. The bright shine left his eyes, and now looking into them was like staring into a pair of deep, dark wells that seemed to have no bottom. He planted his fists against his temples, and Eddie thought, I've seen someone else do that. And not long ago. But who? Where? It was ridiculous, of course. He had seen no one but Roland and Susanna for almost 2 months now. But it felt true all the same. I've been making something, Eddie said. Roland nodded. A ghost of a smile touched his lips. Oi, gente. Tô de volta pra dizer que eu terminei a segunda parte, né, a segunda meta. Me surpreendeu que a narrativa, ela mudou de ponto de vista. De repente, né, a gente tem o que tá acontecendo ali com o Roland, com a Susana, com o Eddie, e aí a gente vai saber mais da vida do Jake. E eu não tava esperando que ele ia voltar aqui, mas eu achei bem interessante. Quando eu tô muito investida numa história, eu não gosto que mude muito de ponto de vista, mas aqui isso não me desagradou. Até porque o Jake, ele tá enfrentando um grande dilema na vida dele, a ponto de que, tipo, eu me coloquei num lugar, sabe, de questão mesmo da cabeça, né, mentalmente falando, tipo, você viver 2 vidas na sua mente, sabe? Da mesma forma que a Susana viveu quase fisicamente, a gente tá vendo isso aqui com a mente do Jake. Tá sendo muito interessante pra narrativa como um todo. Mostra por que ele vai ser importante na história. Eu sinto que a gente viu que o Eddie, ele tem alguns sonhos importantes, quase premonitórios, sabe? A gente vai vendo aqui, né, que a Susana, ela acaba tendo um contato maior com entidades. E aí agora a gente tá vendo o Jake. Então é interessante ver esse catete se formando, porque a gente vê que cada um tem a sua função ali. Cada um tem a sua questão
Então, pra mim, tá sendo muito interessante ter o ponto de vista do Jake agora na narrativa. Cara, todo o negócio que a gente tá vendo do Charlie Chuchu, sabe? Como as narrativas estão se encontrando aqui. E eu tô achando bem, bem bacana a maneira como o King tá fazendo isso. Muito provavelmente volto logo, porque já tô encerrando essa parte. E aí, vamos ver pra onde que a história vai. Eu tô gostando muito da parte do Jake, porém eu quero que volte logo pra outra parte, porque eu quero entender qual que é a dos Guardiões, essa mistura quase entidade com robótica, sabe? E ao mesmo tempo saber se eles, né? Logicamente, eu imagino que pensando na narrativa como um todo, cujo maior objetivo deles é chegar à Torre Negra, eu sinto que eles vão chegar em algum momento. Mas tudo que eles vão passar até chegar nisso, sabe? Então, eu tô interessada. Quero saber como que as duas narrativas vão se encontrar de uma vez. E eu acho que tá pra acontecer, tá pra acontecer. If he were planning to be gone just today, he would be able to write something. But he felt a near certainty that it wasn't just today. He had an idea that when he walked out of the apartment this time, it would be for good. He almost crumpled the sheet of paper, then changed his mind. He wrote, "Please take care of yourselves. Love, Jay." That was pretty limp, but at least it was something. Fine, now will you stop pressing your luck and get out of here? Pausa para comer. Vocês já sabem, né, gente, que aqui já é tradição nos vlogs comer cheese sticks. Demon. Her eyes were half shut, her mouth pulled down in a harsh grimace. He could not see or hear the demon, but he could sense its angry, frightened thrashings. Eddie turned his streaming face toward him. "Did you hear me?" he shouted. "Get something over the goddamn door and do it now!" Roland yanked one of their hides from his pack and held a corner in each hand. The tip of Eddie's homemade pencil was caked with mud. He wiped it across his arm, leaving a smear the color of bitter chocolate, then wrapped his fist around the stick again and bent over his drawing. It was not exactly the same size as the door on Jake's side of the barrier. The ratio was perhaps 0.75 to 1, but it would be big enough for Jake to come through, if the keys worked. Gente, tô, olha, descabelada, com a roupa rasgada. Mas eu tive que voltar pra fazer um update, porque eu tô num momento da história em que meio que tá todo mundo se reunindo. Os personagens estão se reunindo. Até gostei de ver, desde o segundo livro, a gente vê como que o passado tá conectado com o presente e o futuro dos personagens, né? Com algo que a gente descobre lá no final de A Escolha dos Três. Mas aqui, o que pode ser algo muito, né, que eu tava esperando, que era essa reunião, agora eu tô muito, cara, não é nem desapontada, né? Aliás, é disappointed but not surprised. Tô desapontada, mas eu não tô surpresa. Uma coisa que me irrita no King, eu acho que irrita pra muita gente, é a questão, né, das personagens femininas. Muito de objetificação, da maneira como são descritas, as coisas que acontecem com elas. E assim, eu entendo que aqui a gente tem aspectos de terror, mas acontece que, para fazer com que o Jake, né, se encontre com o Catete, eles precisam ir até um lugar ali, né, com várias pedras, uma coisa meio Stonehenge. Me lembrou, inclusive, uma história do próprio King, chamada Anne, e lá, pra porta se abrir, né, pros mundos se juntarem, vai ter um demônio naquele lugar. E não é só um demônio, é meio que um incubus, ou seja, um demônio sexual. Claro que a gente ia ter cenas gráficas de abuso contra a única mulher do grupo. Eu tento não dar spoilers, gente, mas isso realmente é muito complicado ler King. Ele tem ótimas ideias de construção de mundo, de personagens e tal, mas assim, parece que sempre as mulheres são tiradas nas histórias pra serem aquelas que vão sofrer. Tudo bem, porque reflete que o mundo e a sociedade faz com as mulheres. Precisa ser assim? Porque se já não fosse ruim o suficiente como a cena foi descrita, assim, se eu não estivesse fazendo o projeto do Caminho pra Torre Negra, eu provavelmente teria abandonado aqui, tá? Porque eu tava gostando muito, muito, muito desse livro até esse momento. E aí agora eu fico pensando, e se a Susana engravidar desse demônio? E o que vai acontecer? Porque eu não quero pensar que a função dela nessa história, nesse grupo, seja, sei lá, parir um demônio. Vamos esperar
Mas eu precisava fazer, né, esse update aqui no meio da leitura dessa meta, porque, cara, não tem como, não tem como. É o famoso, amiga, assim, não tem como te defender. Não tem como defender o King nesse tipo de coisa, sabe? É algo que cansa muito nas narrativas dele. É sempre como a mulher acaba sendo explorada de alguma forma. Gente, vocês não vão acreditar. Eu fiz um mega update aqui pra vocês. E aí, eu fui, depois disso, terminar de gravar. E aí eu percebi que não gravou nada, né? Ai, problemas de YouTubers, de Booktubers. Mas, enfim, vou tentar lembrar aqui que eu falei sobre a terceira parte. A terceira parte foi uma mistura de sentimentos, porque eu tava gostando muito da narrativa, até aquele momento do lore que tava sendo colocado aqui, do desenvolvimento dos personagens, da própria narrativa. Apesar de ter algumas coisas ali que o King às vezes é prolixo, que ele coloca uma densidade que não precisa em determinados momentos, que não vão levar a nada, eu tava gostando muito do que eu tava encontrando aqui. Aí veio o que aconteceu com a Suzana, que vocês viram ali, né, num outro take meu, porque eu fiquei muito frustrada. Porque logicamente o King ele faz isso. Hoje em dia eu acho que talvez, eu acho que eu não li muita coisa recente do King, mas falam que ele melhorou um pouco nisso de como ele escreve mulheres, né, personagens femininas, mas tem muito livro que eu li dele que a mulher, ela é um objeto, ela sofre abusos, um monte de coisa e tudo mais, e que aí acaba, é importante pra narrativa da personagem. E aí, isso aconteceu aqui, e assim, eu tenho um medo, na teoria, né, que eu tenho de que eu acho que ela tá grávida. Inclusive, coloquei a minha indignação dessa parte no grupo do Telegram, onde a gente tá lendo a saga da Torre Negra, e concordaram comigo que é muito gráfico, que não precisava disso, que não, né? Mas que vai ter consequências lá na frente. Então, isso, pra mim, já me acendeu o alerta de que eu acho que eu tô certa, que a gente vai ter ali consequências do que aconteceu com a Suzana. Eu tava gostando muito, aí veio essa parte. Aí depois, que eu continuei lendo, porque, né, é o meu projeto, aí veio o meu personagem favorito desse livro, e eu espero que dos próximos, porque eu espero que nada aconteça com ele. E eu tô falando de um trapalhão. Trapalhão é uma espécie de animal que existe no mundo médio, que é sei lá, um guaxinim com gato, com, sei lá, com papagaio, porque ele é muito fofinho, ele é um trapalhão. E ele também repete o final das frases das pessoas. Ele é muito fofo, gente, eu não quero nada pode acontecer com o Oi. Aí eu gostei de como a narrativa meio que se encontrou, como tudo que estava sendo alternado de repente se juntou. Acho que deu muito certo, porque agora a gente tá vendo, né, o catete formado do Roland e a gente tá vendo ali a interação entre eles, o que é muito bacana. E assim, gente, eu comecei há uns 2 dias a ler a última parte do livro ali, a última meta. E o que acontece é que eu tô com medo de pra onde vai. De repente colocaram ali mini vilões na história que eu imagino que não vão acrescentar em nada. E aí colocaram ali um sequestro e precisa ir atrás pra salvar e não sei o quê. E eu achei que veio do nada e tá muito chata essa parte. Nossa, como tá chata essa parte. Sei lá, eu não sei, de repente parece que a história tava indo muito bacana e de repente parou pra entrar com essa ação que eu imagino que não vai chegar a nada. Foi só pra dar uma enrolada pra aumentar o livro, sabe? Eu sei que os personagens precisam chegar até um determinado local, né? Encontrar ali uma figura. Mas, até agora, nossa, eu não sei o que aconteceu, porque a narrativa tava bem interessante. Teve o que aconteceu com a Suzana, que foi uma quebra pra mim. Aí depois voltou a ficar interessante. E aí agora esse final tá chatíssimo. Nossa, faz 2 dias que eu tô lendo a última meta e eu não consigo sair do lugar. Eu vou pegar hoje pra tentar focar nisso, pra tentar ler ao máximo, talvez entre hoje e amanhã eu pretendo já terminar porque eu tô atrasada. E aí eu imagino que o próximo update que eu for fazer pra vocês vai ser, de fato, eu falando, né, da conclusão do que eu achei. É que eu espero que melhore, eu espero que termine, que nós terminemos com uma nota positiva. Porque eu tava amando esse livro, e aí agora tem coisas que estão deixando a desejar. Mas vamos ver no que vai dar. Volto depois que eu terminar, então, As Terras Devastadas. The
mono had been descending as they approached the notch in the wall, putting them not more than 30 feet above the ground. That made the shock greater. Black water and tendrils of purple mist emerged from these in brackish, sludgy streams and spread downward over the granite in stinking, overlapping fans that looked almost as old as the rock itself. That must be where all the city's waste product goes, the gunslinger thought, over the edge and into the pit. Except it wasn't a pit, it was a sunken plain. It was as if the land beyond the city had lain on top of a titanic, flat-roofed elevator, and at some point in the dim, unrecorded past, the elevator had gone down, taking a huge chunk of the world with it. The lands below had been fused and blasted by some terrible event, the disastrous cataclysm which had driven this part of the world deep into itself in the first place, no doubt. The surface of the earth had become distorted black glass, humped upward into spalls and twists which could not properly be called hills, and twisted downward into deep cracks and folds which could not properly be called valleys. Bom, gente, eu terminei, finalmente, de ler As Terras Devastadas e vou falar um pouquinho pra vocês sobre quais foram as minhas impressões finais. Eu não estava gostando muito da última meta, tá? Eu achei que a história, de repente, desacelerou, apesar de entender que, foi, na verdade, pra trazer mais ação, mas pra mim foi qualquer coisa, esse negócio de, porque a gente precisa ir atrás do Jake e tudo mais, no último minuto. Achei que, pra nada, não serviu pra nada. Mas aí a gente tem, de fato, o encontro com o Blaine, que é um personagem muito importante pra história aqui. E a gente tem aqui um monte de charadas que, de repente, são propostas para o Blaine, que é um vilão da história. E eu fiquei pensando, porque eu li em inglês, né? Eu fui ouvindo o audiobook em inglês, como que isso foi traduzido, sabe? Na minha mente, né? Como tradutora, linguista e tudo mais, foi... Nossa, como que eles fizeram para trazer essas charadas pro português? Então, se você leu aí em português, me fale, porque eu fiquei muito curiosa, tá? Mas aí, nesse último trecho, eu senti que a história voltou a ficar interessante, até porque a gente não tem um término desse livro. Eu senti que, primeiro, segundo, a gente teve um final, né? Mesmo que, tem coisas que ficaram no ar, que a gente vai descobrir mais pra frente. Aqui, não. De repente, tava lendo, fui pra próxima página, não tinha nada. Então... ok, a história vai continuar de onde parou, no meio desse encontro com este vilão. Mas assim, achei que foi uma história que teve seus pontos altos e baixos, tá? Eu achava que seria o meu livro favorito da saga, porém, isso acabou não acontecendo, por conta do que aconteceu com a Susana, por conta desse trecho final aqui, que teve algumas coisas que foram se arrastando, que eu não tava mais conseguindo ler. Eu tava, só passa, por favor. Sabe, quando você tá lendo e você fala, nossa, eu só quero que essa parte acabe, porque eu sabia que não ia acrescentar nada. Enfim. Mas tivemos muitas cenas boas com o Oi, que é meu personagem favorito. E assim, eu gostei de como a gente tá vendo aqui toda a dinâmica, né, do relacionamento entre Cicatete. Então, o Roland, o Jake, o Eddie e a Susana. E o Oi, né? Isso eu gostei bastante. Eu gostei que aqui a gente teve mais lore. A gente ficou sabendo mais da história do que tá acontecendo no mundo médio. O que ocorreu, porque a gente tem toda essa coisa que o Roland sempre fala, que o mundo seguiu em frente. Mas o que exatamente aconteceu? Por que que a gente tem tanto caos acontecendo ali? Isso eu achei que a gente teve mais respostas aqui, até mesmo mais perguntas, que me deixou curiosa, né, pro resto da saga. Mas, no geral, eu senti que, mais uma vez, o King, ele trouxe uma mistura de coisas muito interessantes, que conectam os universos, mas eu também senti que, às vezes, ele dá aquela enrolada básica dele. Talvez eu acho que foi um livro maior do que precisava ter sido. Eu acho que é a melhor forma de falar sobre esse livro. Me incomodou muito, né, o que aconteceu com a Susana. E, realmente, o final, ele me perdeu um pouco. Porém, eu falo que eu também vou dar pra ele 4 estrelas. Primeiro livro, segundo, foram 4 estrelas. Aqui também vou dar 4 estrelas. Eu acho que tá consistente. Tá consistente. Ainda não cheguei no livro que é um 5 estrelas. Não sei se vai acontecer. Porque, né, é o Stephen King sendo Stephen King. Então, trazendo coisas muito interessantes pro enredo, desenvolvendo personagens, com alguns plot twists bem interessantes, mas também tem as suas problemáticas ali. Desde questão também de personagem, até mesmo na questão de uma escrita mais densa, em momentos que não precisava tanto. Então, 4 estrelas, achei que foi uma leitura bem bacana, tirando ali essas 2 coisas que me perderam um pouco, e vamos ver então o que eu vou achar do próximo livro, Mago e Vidro.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, se quiser ler livros comigo, se quiser ler aí a saga da Torre Negra com a gente, por favor, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. E também tem ali o grupinho do Telegram, onde ficam as metas de leitura, onde a gente vai conversando sobre a Torre Negra. Então você é muito bem-vindo lá. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo do canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você achou, se você já leu algum livro aí da Torre Negra, se você tá fazendo parte do grupo, o que você tá achando. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livros, se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.